Tá? Agora, o que as raças devem fazer é buscar dentro o direito que ele tem dentro da sociedade. Os negros não foram trazidos para o Brasil porque quiseram. E isso, o povo brasileiro de não raça negra tem que ter essa consciência. O negro não veio para cá por livre e espontânea vontade. Ele foi trazido forçado na época da escravatura. Então ele é brasileiro, embora ele tenha vindo do continente africano. Ele é tão brasileiro quanto nós, brancos, porque nós brancos também não somos brasileiros se formos analisar por esse lado. Nós invadimos o Brasil, que era da raça vermelha, que são os índios. Tá? Então nós invadimos o Brasil nessa época e para cá viemos, não digamos colonizar, mas invadir, né? Entrar, tomar posse, certo? Do continente brasileiro em 1500. Tá? Professor, semana passada, não sei se chegou a ver, na Veja tinha a capa de um par de gêmeos. Eles estão na idade de vestibular e um entrou no sistema de cotas. Gêmeos, um entrou no sistema de cotas e outro foi considerado branco. Cabe lembrar, né, antes que tenha alguma dúvida, o professor Eliseu sabe muito bem, professor de biologia, que existem dois tipos de gêmeos, né? Os gêmeos univitelinos e os bivitelinos, né? Os gêmeos bivitelinos são aqueles gêmeos não idênticos. Nasce um menino e uma menina, nasce um gêmeo completamente diferente do outro. Existem os gêmeos idênticos, né? Que são aqueles que têm pouca ou quase nenhuma diferença, né? Que são bem parecidos, que são aqueles gêmeos, os iguaizinhos, que, assim, entrando no mérito biológico da coisa, são os que têm o genoma, né? Todo o aparato genético exatamente igual, né? Então eles são, assim, geneticamente falando e de aparência são iguais. Esses gêmeos que apareceram na reportagem da Veja eram gêmeos idênticos, certo? Univitelinos e tal. O que aconteceu mesmo, Vinícius? Você estava falando? Não, um entrou... Um foi considerado de raça branca, o outro considerado de raça negra. Na hora de fazer a inscrição para o vestibular. E aí que está a falha já do começo, entendeu? Eu não sou contra cotas, tá? Eu sou contra racismo, certo? Eu acho que nós não tínhamos que ter branco, negro, amarelo ou índio. Nós tínhamos que ter seres humanos, gente, pessoas querendo desenvolver. Tá? Não tem que ter raça, certo? Nós somos a raça brasileira. Nós somos brasileiros. Não importa a cor da sua pele. O que torna a cor da sua pele diferente é uma única coisa: a quantidade de melanina produzida pelo seu corpo. Se você produz mais melanina, você é negro. Se você produz menos melanina, você é branco. Se produz intermediário, você é pardo. Entendeu? Então não é a quantidade de melanina que deve determinar se a pessoa é ser humano ou não. Se a pessoa é branco ou negro. Nós somos brasileiros. E como brasileiro, eu acho que nós devíamos ter todos os direitos iguais. Entende? Eu sou da opinião seguinte, que a partir do momento que você tenha desde o primário, a igualdade para todos, você não tem necessidade de ter cotas para negros, brancos, índios ou qualquer outra etnia que seja. Tá? A partir do momento que lá, na primeira série do ensino fundamental, você tem os mesmos direitos, você seja olhado com os mesmos olhos para todos, você chegando no vestibular, você não tem necessidade de ter cotas, porque todos têm a mesma capacidade. É que, infelizmente, Vinícius, Henrique, você sabe muito bem, o povo negro ele foi deixado à marginalidade, tá? Foi deixado de lado. Você pega numa escola particular, por exemplo, veja a quantidade de negros que você tem numa escola particular estudando. Veja numa escola do Estado. Certo? Se nós hoje temos a grande quantidade, quase que 50% da nossa raça, é composta de negros ou descendentes. Tá? Onde estão eles? Por que não estão na escola? Certo? Então nós estamos aí num país, infelizmente, racista desde o início. Mas nas escolas particulares, principalmente, a quantidade de negros na escola particular é infinitamente pequena, tá? Em relação à quantidade de brancos. Tá? Então eu acho que se nós tivéssemos uma igualdade desde o início, tá? Se nós esquecêssemos essa palhaçada de cor de pele e olhasse para uma pessoa como um ser humano,
apenas como ser humano, como um cidadão, nós não teríamos necessidade de ter cota nenhuma. E o vestibular, como ele tem cobrado os alunos, você acha um meio justo? Olha, eu acho, vou ser sincero para você, qualquer tipo de vestibular, qualquer tipo de concurso que você tenha múltipla escolha, eu não acho justo, tá? Porque eu posso saber muito e de repente eu ser traído por um momento de um... Você sabe que nós produzimos hormônios, e esse hormônio, isso é provado cientificamente, dá um branco. Esse branco que dá na cabeça nossa não é como a gente, isso é sem vergonha, nada a ver. Isso é real. Num estado de estresse, você produz hormônios no seu corpo que faz com que o teu cérebro dá um pumba, um choque, uma parada, daquele branco que você fala, esqueci, tá? Esse tipo de teste. Então, a pessoa que talvez não saiba, vai simplesmente no chutômetro e ele consegue passar. Tá? Isso são poucos? São, mas existem. Existe aquele que tem conhecimento e que não consegue passar por uma falha de memória do momento. Agora, a partir do momento que você tem um vestibular que busque o conhecimento do aluno, tá? Talvez uma frase que ele se lembra, ele consegue dissertar toda a pergunta que foi feita a ele. Certo? Então, eu discordo, não só para vestibular, como para qualquer tipo de concurso, a múltipla escolha. Eu acho que devia realmente buscar o conhecimento do aluno. Não fazer com que o aluno decore alguma coisa, porque aquilo que está no vestibular, no teste, é aquilo e acabou. Você não tem direito a ter um pensamento, colocar uma ideia maior. Tá? Porque você pode ter um assunto, né, é como a Bíblia. Uma pessoa lê, a outra lê, e você ter os mesmos conhecimentos, mas com visão diferente. Entendeu? Então, a mesma coisa, o estudo, vocês dão aula e sabem disso. Que o aluno explica uma coisa com a visão dele, entendeu? E está certo. Está certo. É como uma história, né, que eu vi há muito tempo atrás, que eu achei muito interessante, numa prova de história. A professora perguntou para o aluno por que o índio trabalhava. O aluno escreveu, o índio trabalha, por exemplo, tudo que ele planta é só para comer, ele não vende. Tudo que ele caça, tudo que ele pesca é só para comer, ele não vende. Aí a professora colocou errado e escreveu, o índio trabalha para a sua subsistência essencial. O que o aluno escreveu? O que ele falou? Ele falou que ele entendeu, isso é subsistência essencial. Entendeu? Então é nisso que eu coloco, que eu vejo, eu sempre uso isso como exemplo, para deixar a criatividade do aluno. Ele escreveu certinho, porque tudo que ele falou é substância essencial. Tá? Então eu discordo um pouco do método de múltipla escolha.